Então vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, vou voltar para a cena 1, que é a cena principal, e aqui nós temos o nosso clipe de filme. Vou dar um Ctrl T nele para dar uma Ctrl T não, apertar a tecla Q, aqui não funciona o Ctrl T, para redimensionar e diminuir ele mais um tiquinho aqui, ó, e vou rotacionar ele um pouquinho. Quero ele mais ou menos dessa forma aqui. E aqui eu vou deixar, né, com o nome de terra, inserir uma nova camada chamada fundo, e nós vamos utilizar aqui uma imagem qualquer que vocês queiram aí de fundo. Eu vou deixar uma já nos projetos aqui para a gente usar, já tem uma lá chamada já, né, de fundo. Vou buscar ela. Você pode colocar uma animaçãozinha nela, fazer as estrelinhas ao fundo ficar passando, caindo. Mais para frente a gente pode complementar isso aí, né, fazer alguns ajustes. Postem comentários aí no decorrer das aulas, que aí eu já vou criando elas, né, vendo os comentários, a gente vai implementando aí o que vocês pedirem. Então aqui eu deixei fundo espaço, vou abrir essa imagem, perfeito. Vou deixar ela aqui no tamanho do palco, que é 500 por 500. Então clique em cima dela, 500 por 500, mesmo tamanho ali. E aqui a posição do Y também a 0 para que ela cubra certinho. Por que aqui ele não ficou 500 por 500? O que está marcado, ó, quando está marcado assim, ele mantém proporção. Então não posso manter proporção nesse caso. Perfeito, alinhou certinho ali para mim. Porém o fundo tem que ficar abaixo da camada aqui da terra. Ctrl Enter para a gente visualizar o nosso projeto aí. Por enquanto, então, o nosso fundo, né, vai ficar dessa forma. Vocês podem usar as imagens que preferirem, né, e implementar o projeto aí do jeito que vocês quiserem. Ele está dando uma distância grande ali entre a Terra, né, e o símbolozinho do Sol, mas eu vou deixar por enquanto dessa forma aqui. Pode ser que depois nós implementamos aí mais alguma coisa. Se quiser aumentar um tiquinho aqui esse objeto, pode aumentar um pouquinho. Isso, porque aí fica mais perfeito ali. E bloqueiem essas camadas, já que nós não vamos alterar nem editar nada aqui por enquanto. Coloque uma nova camada, vou chamar ela aqui de texto, e a gente vai trabalhar com alguns textos aqui do nosso projeto dentro dessa camada de texto. Pega aqui a ferramenta texto, vamos inventar, né, um nomezinho aqui para o nosso jogo. Então dá um clique aqui, ó, pode até configurar as letras antes. Eu vou usar aqui um Arial Bold. Beleza. Vou colocar aqui por enquanto o texto branco e o nome do nosso joguinho com todas as letras maiúsculas. Vou usar aqui Space War, por exemplo. Então vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu aumentar um tiquinho esse texto. Pega a ferramenta de seleção que você tem o tamanho. Coloca aqui de início um tamanho 30. Muito pequeno. Aí 60, por exemplo. Beleza. E vou fazer o seguinte, eu quero que esse texto aqui de baixo, War, ele fique do tamanho do texto de cima, Space. Então deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho dele aqui para que ele passou. Pronto, mais ou menos ali 86 ali. Beleza. E eu gostaria também de aplicar uma distorção nesse texto. Como que eu vou fazer essa distorção? Primeira coisa, eu tenho que separar ele. Botão direito, separar. Ctrl B faz isso também. Quando eu separo uma vez, as letras ficam independentes, mas eu quero separar de outra forma. Então vou selecionar de novo. Quero separar tudo. Vou ou com o botão direito separar ou uso o comando Ctrl B. Ele converte ele como se fosse um objeto ali de forma. Então já posso fazer algumas edições dele. Então modificar, transformar. Eu vou usar, por exemplo, a opção de fazer uma distorção aqui no meu texto. Então eu consigo criar aí um certo efeitozinho bacana nele aí de perspectiva através desse recurso de distorção. Vocês façam aí da forma que vocês acharem mais adequado para o projeto aí de vocês, né, com o tipo de letra que vocês quiserem e as propriedades aí. Então vou deixar o meu mais ou menos dessa forma aqui mesmo. Você poderia fazer uma configuração aí, né, para o seu texto, como por exemplo também agrupar essas letras. Vamos fazer aqui uma formataçãozinha nele. Então aqui vocês formatam da forma que achar mais adequada. Pode clicar com Shift sobre as letras. Eu vou colocar um gradiente na minha aqui, cor sólida, gradiente linear. E vou colocar aqui, ó, da cor laranja. Você pode clicar aqui nessa lata, clicar em cima do sol, em algum ponto mais laranja claro dele, ó, ou da forma que vocês preferirem. Ele vai ter diversas tonalidades aqui de laranja. Beleza, ele ficou muito escuro, mas podemos aplicar depois aqui um traçado, um contorno, aí da forma que vocês preferirem. Aplique um gradiente, eu apliquei de laranja para preto, vou colocar ele um pouquinho aqui mais claro, ficou muito escuro. Perfeito. Vou fazer o seguinte também, posso usar aqui para melhorar
né, o contorno dele, essa ferramenta aqui, ó, que chama tinteiro. E posso escolher uma cor aqui, ó, para poder aplicar ali, né, de contorno nele. Ó. Eu creio que ele vai colocar para mim um contorno naquele objeto. Pronto, ó, cliquei sobre todas as letras, que fica mais fácil de você ler. Clica aqui no meio, ó, também, que ele aplica contorno ali certinho. Aqui você escolhe a espessura do traçado e eu deixei com 1. A mesma coisa eu posso fazer também no texto Word. Shift, vai clicando sobre cada uma das letras, né, e aplica uma cor adequada aí que você achar para aquele texto ali. Poderia ser um outro tipo de gradiente, poderia ser uma cor sólida com um objeto ali também de contorno. Eu vou deixar aqui um gradiente e vou aplicar um contorno também com a tinteiro nele aqui. Deixa eu ver se eu aplico um contorno de uma outra cor, se fica bom aqui ou se tem que ser da mesma forma que a anterior. Não, ficou horrível. Então deixa eu desfazer, Ctrl Z. Vou aplicar a mesma tonalidade de cor que eu tenho ali, que é aquele mesmo tom de laranja que eu escolhi aqui, ó. Beleza, vamos deixar o tinteiro aqui igual. Ok. Perfeito. Então, beleza. Esse aqui vai ser o nosso painel, né, o nosso menu do jogo. Se eu vier fazer alguma outra alteração aqui, vai ser somente nas cores. Um abraço e até a próxima aula.